A gente não se liberta de um hábito atirando pela janela. É preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau. É melhor merecer honrarias e não recebê-las do que recebê-las sem merecer. Há duas ocasiões na vida em que uma pessoa não deve jogar: quando não tiver posses para isso e quando tiver. Não há graus de vaidade, apenas graus de habilidade em disfarçá-la. Recolha um cão de rua, dê-lhe de comer e ele não morderá. Eis a diferença fundamental entre o cão e o homem. Trabalho intelectual é uma expressão errada. Não é uma expressão errada. Não é trabalho, é prazer, dissipação, nossa maior recompensa. Vamos agradecer aos idiotas. Não fosse por eles, não faríamos tanto sucesso. A função correta de um amigo consiste em apoiar-te quando erras. Infelizmente, a maior parte das pessoas só está do teu lado enquanto permaneces no caminho certo. Algumas pessoas nunca cometem os mesmos erros duas vezes. Descobrem sempre novos erros para cometer. Algumas pessoas nunca dizem uma mentira, se souberem que a verdade pode magoar mais. Se estiver zangado, conte até 100. Se estiver mesmo muito zangado, blasfeme. Muitas coisas pequenas foram transformadas em grandes pelo tipo certo de publicidade. O nome do maior dos inventores, acaso. Cada um de nós é uma lua e tem um lado escuro que nunca mostra a ninguém. As biografias são apenas as roupas e os botões da pessoa. A vida da própria pessoa não pode ser escrita. O homem que é pessimista antes dos 50 anos, sabe demasiado. O que é otimista depois, não sabe o bastante. E assim é o mundo. Às vezes, sinceramente, desejo que Noé e sua comitiva tivessem perdido o barco. Não gosto de trabalho, nem quando é outro a fazê-lo. Aquele que tem uma ideia é um tipo esquisito até que a ideia vença. O princípio da democracia é dar e receber, dar 1 e receber 10. Um clássico é algo que todos queriam ter lido, mas que ninguém quer ler. Na dúvida, digam a verdade. A maioria das pessoas preocupa-se com passagens da Bíblia que não entende, mas as que me preocupam são as que eu entendo. Não abandones as tuas ilusões. Sem elas podes continuar a existir, mas deixas de viver. Coragem é a resistência ao medo, domínio do medo, e não a ausência do medo. O homem não morre quando deixa de viver, mas sim quando deixa de amar. Nunca se afaste de seus sonhos, pois se eles se forem, você continuará vivendo, mas terá deixado de existir. As pessoas que me dizem que eu vou para o inferno, e elas vão para o céu de certa forma deixam-me feliz de não estarmos indo para o mesmo lugar. Ao estudar as características e a índole dos animais, encontrei um resultado humilhante para mim. Uma mentira pode correr 6 vezes pelo mundo antes que a verdade tenha tempo de vestir as calças. Toda vez que você se encontrar do lado da maioria, é hora de parar e refletir. Nunca discuta com pessoas burras. Elas vão te arrastar ao nível delas e ganhar de você por terem mais experiência em serem ignorantes. Sou o que sou em minha vida. Ninguém tem nada a ver com isso, mesmo porque o direito de julgar só é dado aos imbecis. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre o homem que não sabe ler. Deixar de fumar é a coisa mais fácil do mundo. Sei muito bem do que se trata, já o fiz 50 vezes. Sou velho e já passei por muitas dificuldades, mas a maioria delas nunca existiu. Em certas circunstâncias, um palavrão provoca um alívio inatingível até pela oração. Sempre fiz questão de nunca fumar quando estou a dormir. De todas as criaturas já feitas, o homem é a mais detestável. De toda a criação, ele é o único que possui malícia.
São os mais básicos de todos os instintos, paixões, vícios, os mais detestáveis. Ele é a única criatura que causa dor por esporte, com consciência de que isso é dor. Os 2 dias mais importantes da sua vida são o dia em que você nasce e o dia em que descobre o porquê. Não abandones as tuas ilusões. Sem elas podes continuar a existir, mas deixas de viver. Como a abelha trabalha na escuridão, o pensamento trabalha no silêncio e a virtude no segredo. O amor é aquilo que depois do casamento se chama engano. Há 3 espécies de mentiras: as mentiras sagradas e as estatísticas. Posso sobreviver 2 meses com um elogio. O segredo de progredir é começar. O segredo de começar é dividir as tarefas árduas e complicadas em tarefas pequenas e fáceis de executar, e depois começar pela primeira.